Beleza. Ok. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu agradeço imensamente ao meu amigo, o professor Kleber. Dessa vez vou falar a Universidade certa, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, por me convidar, me dar a oportunidade de falar da Universidade Estadual do Mato Grosso. Agradeço também à comissão organizadora da Semana Integrada da Computação, o Eduardo e demais membros da organização. Ano passado eu falei sobre a bioinformática no Butantã, né? Imagino que muitos de vocês assistiram, né, a edição do ano passado, viram a palestra que eu deixei gravada para ser mostrada no evento do ano passado. E neste ano eu pensei como uma continuidade, até meio que natural, dessa palestra que foi dada ano passado, mostrar um tema da computação, né, da ciência da computação, que é muito relevante para resolver problemas em bioinformática, não somente aqui no Instituto Butantan, como também em outras instituições que precisam elucidar questões biológicas, né, hipóteses biológicas, usando ferramentas da biologia computacional. Então, essa é a razão do tema da palestra de hoje, que é a introdução ao aprendizado de máquina para a bioinformática. Para falar a verdade, aprendizado de máquina extrapola, acho que isso todos têm a noção, né, de que é um tema que extrapola a bioinformática, é um tema importantíssimo nos dias de hoje, no contexto que temos grandes volumes de dados que precisam ser analisados, e tem toda uma ciência que está surgindo, né, baseada, né, ancorada no aprendizado de máquina, que é a ciência de dados. Então, como é um tema muito importante, vale a pena a gente falar um pouquinho nessa palestra sobre ele e fazendo as pontes, né, com a aplicação que a gente tem aqui, que é bioinformática. Eu comecei não me apresentando, imagino que vários de vocês já me conheçam do evento do ano passado, mas me apresentando novamente rapidamente. Meu nome é Marcelo, de formação, eu sou cientista da computação. Na graduação que eu fiz na Unicamp, e foi a oportunidade que eu conheci o professor Kleber, né? Ele é contemporâneo meu de graduação na Unicamp. E eu fiz uma especialização em bioinformática na Universidade de Colônia, na Alemanha, um curso de pós-graduação após minha graduação. E o doutorado também em computação no Instituto de Matemática e Estatística da USP, aqui da capital do estado de São Paulo. E trabalho desde 2013 com bioinformática, né? E mais precisamente a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina em problemas de bioinformática. Aqui no Laboratório de Ciclo Celular do Instituto Butantan. Muito bem. Então, legal. Obrigado. É que uma coisa desses streamings é que o feedback da audiência, em geral, é intermediado, né, pelo backstage, né? Mas podem, ao longo da apresentação, me mandarem mensagens que o organizador, que no caso está sendo o Eduardo, né? Ele vai passando aqui para mim. Em particular, a gente pode organizar, né, uma sessão de perguntas, né, quando eu terminar a palestra. Bom, Butantan, como eu falei no ano passado, né, é uma instituição mais que centenária, né, é um importante centro produtor de soros e de vacinas. Ele nasceu no contexto do começo do século XX para resolver crise
sanitária, né, que existia na época. Tinha tifo, peste bubônica, né, e tinha a questão também de que acidentes zoofídicos também eram ainda mais, uma questão ainda mais crítica do que nos dias de hoje. E essa instituição centenária, ela, desde a sua fundação, é voltada para o desenvolvimento da saúde pública brasileira e, por conta disso, é um importante centro de pesquisas biomédicas e conta com milhares de funcionários que trabalham em diversas frentes. Tem a pesquisa, né, pesquisa tão básica, mas voltada para gerar matéria-prima para aplicações. Tem a parte de produção propriamente dita, né, de soros e vacinas. Então aqui o campus aqui do Instituto Butantan tem fábricas mesmo, né, para fabricar vacina contra a gripe, vacina contra HPV, a fábrica que está sendo concluída agora para fazer também a Coronavac, né, e os soros, né, contra cobras, escorpiões, venenos de cobra, escorpiões, aranhas. Então, é um local diversificado e que conta inclusive com museus, né? Por enquanto ainda não reabriram, né? Acredito que nos próximos meses deve reabrir com a nossa retomada, né? Com controle pandêmico. Mas quando tiver a situação controlada e vocês visitarem São Paulo, é um bom, é um lugar muito legal para visitar os museus que tem aqui. E o próprio parque, né? A gente tem uma gleba de Mata Atlântica preservada, prédios históricos, é um lugar muito bonito. Bom, fiz minha propaganda aqui do Butantan, mas vamos então falar mais do que é o tema de hoje, que é aprendizado de máquina na bioinformática, né? Então eu vou começar com uma motivação em bioinformática, e aí vamos falar sobre a relação de aprendizado com outras áreas. Eu gosto de falar um pouco disso porque a gente tem um abuso de notação nos dois principais, né, que são os mais usados não somente em bioinformática, como também em outras aplicações, economia, qualquer coisa que você pensar que dá para aplicar aprendizado de máquina. Esses dois paradigmas, o supervisionado e o não supervisionado, são os principais. Aí eu não coloquei aqui, mas vou falar bem rapidamente no finalzinho também, algumas ferramentas, né, que para quem quiser pôr a mão na massa em aprendizado, vocês possam ter um norte, né, do que dá para mexer. Se eu não me engano, eu vi a programação de vocês tiveram um hands-on, né, de aprendizado hoje à tarde. Então talvez algumas dessas ferramentas aí que eu vou mencionar, vocês até colocaram um pouquinho na mão na massa, né, umas horas atrás. Então tá bom. Quando, quando a gente está trabalhando com bioinformática, em geral, a gente tem dados em grandes quantidades e a gente precisa responder a uma questão biológica, temos uma hipótese de trabalho, por exemplo, ou então a gente está tentando destrinchar um fenômeno e tem, naquela massa de dados a gente quer ver regularidades nos dados, a gente quer enxergar padrões para tentar entender o que está acontecendo. E isso é recorrente em diversos campos do conhecimento, mas em bioinformática, em particular, é uma coisa que acontece o tempo todo. A gente pode ter situações como análise de genes, né, em que eu tenho diversos genes que eu quero saber se eles estão mais presentes, né, mais abundantes ou menos abundantes, de acordo com o tipo de tecido, por exemplo. Quero ver um determinado gene está presente no tecido de coração, quanto que ele está presente no tecido de pulmão, quanto ele está presente no tecido de pele, né, tecido cerebral. E eu posso denotar, por exemplo, se um gene está mais abundante, com uma cor mais avermelhada, se ele está menos abundante, com a cor amarelo mais clarinho. E eu posso organizar isso numa figura em que eu começo a agrupar se cada linha é um determinado gene e cada coluna é um tipo de tecido. Eu posso começar a querer organizar, né, linhas e colunas de tal maneira que padrões similares comecem a ficar mais juntos, para você começar a tentar ver se genes com padrões similares
se eles têm mecanismos em comum, né, que fazem que tenham os mesmos padrões para diferentes tecidos. E isso é uma maneira de, e por trás de fazer isso, você vai usar uma técnica de aprendizado. Ou então outro problema, saiu até na mídia, bastante agora no meio do ano, com o Google, né? O Google usou, a divisão deles, o DeepMind, usou o AlphaFold, que é um primo do AlphaGo, por assim dizer, para poder ficar prevendo estruturas tridimensionais de proteínas, né? Que a proteína, dentro das nossas células, elas funcionam quando a cadeia de aminoácidos atinge uma conformação tridimensional. E conseguir descobrir como a cadeia linear, né, 2D, ela se dobra, né? Aí vem o nome fold, né, do AlphaFold, como ela se dobra na conformação 3D, é um problema muito difícil, mas que aprendizado de máquina pelo menos foi o que anunciaram no Nature, né, na revista Nature, no meio desse ano, conseguiram elucidar esse problema com aprendizado de máquina. E também na parte clínica também, né? Uma coisa que está muito em voga nos dias que vivemos agora de Covid, por exemplo, é que a gente tem, por exemplo, o perfil clínico de, de um paciente e eu quero, e aí tem pressão sanguínea, tem dizer que se está com tosse ou não, se está com febre ou não, é, o índice de massa corpórea, tipo sanguíneo, se está tendo sintomas gripais. Então eu posso fazer todo com dezenas ou até mesmo centenas de atributos. Eu posso montar um perfil assim clínico da pessoa e aí colocar lá num modelo e o modelo dizer para gente se a pessoa está com Covid, ou está com sinusite, ou é só um resfriado, ou não tem nada essa psicológica da cabeça. E dizer isso com uma certa garantia de uma probabilidade de que aquele resultado é aquele mesmo, né? Um intervalo de confiança do que está sendo previsto. Aí também construir esse modelo para fazer essa classificação, né, da doença que a pessoa tem como uma função desses parâmetros clínicos é também uma coisa que aprendizado de máquina pode e é comumente empregado. Então a gente viu, né, a gente tem uma motivação, né, falei alguns problemas que dá para usar aprendizado de máquina, só que quer dizer, que dá para usar, eles são problemas importantes, que a princípio a gente vê que tem ferramentas que do aprendizado de máquina para resolver isso, mas o que é exatamente aprendizado de máquina? Como que aprendizado de máquina se relaciona, por exemplo, com inteligência artificial? É a mesma coisa, né? Você vai falar machine learning, IA, tudo a mesma coisa. Mas não é exatamente verdade, e eu vou falar o meu entendimento das definições do que é aprendizado, inteligência artificial e reconhecimento de padrões. Inteligência artificial diz respeito a você simular inteligência. Fazer o computador fazer coisas que parecem ser inteligentes. Então, por exemplo, quando a gente tem aquele programa de chat, quando entra, por exemplo, num site hoje em dia, num e-commerce, você pode abrir aquela caixa lá e começa a conversar com um chatterbot, né? E acho que tem chatterbots agora em WhatsApp também, né? Por exemplo. Então aquilo é uma IA. Aquilo é uma inteligência artificial, porque ela se faz passar por uma pessoa do outro lado da tela, mas na verdade é uma máquina que está emulando uma outra pessoa. Então isso é uma IA. Por outro lado, reconhecimento de padrões é você ter padrões, que dá para ser entendido como regularidades nos dados, né? Você tem padrões nos dados e você quer detectar automaticamente esses padrões. Isso é o reconhecimento de padrões. E aí, como os dois se casam com aprendizado de máquina, com machine learning? Eles se casam no sentido que
Machine Learning é um campo, é um conjunto de técnicas que eu posso utilizar para emular a inteligência, ou seja, inteligência artificial dá para fazer usando machine learning, mas inteligência artificial também dá para fazer sem usar machine learning. E eu te dou um exemplo simples. Esse Chatterbot que eu falei, que você entra lá no e-commerce e abre aquela caixinha e vai perguntando e você vai escrevendo e o bot vai respondendo, você não precisa de machine learning para criar esse bot. Você pode simplesmente fazer uma lista de regras, um monte de if, else, if, else, if, else, que caso a pessoa escreva uma coisa, então responda isso. Se ela escreve isso, responda aquilo. E assim você vai criando uma lista de regras para poder implementar o Chatterbot. Aí, nesse caso, é uma IA, mas é uma IA que não usa machine learning. Por outro lado, reconhecimento de padrões também frequentemente é feito usando aprendizado de máquina. Só que não é necessário, nem sempre, né, nem sempre isso é verdade. Dá para fazer reconhecimento automático de padrão sem utilizar aprendizado de máquina. E um exemplo, por exemplo, desse caso aí, é você ter uma string, você tem um texto, e você quer encontrar substrings, né, dentro dessa string grandona. Então você pode implementar um algoritmo que fica varrendo a sua string grandona, procurando por uma determinada string, contando, por exemplo, o número de ocorrências de uma determinada substring. Isso é reconhecimento de padrões e não usa machine learning. Então, machine learning é um tópico que é usado em inteligência artificial, é usado em reconhecimento de padrões, mas não é exatamente nenhum nem outro. Tudo bem? Então, o que é aprendizado de máquina? Se não é a inteligência artificial, que eu defini para vocês, e tampouco é reconhecimento de padrões, que também te dei outra definição para vocês. Uma definição, existem N definições, se vocês entrarem na Wikipedia vai ter uma coisa, vai ter uma definição, em outros, em determinados livros textos vão ter outras. Eu vou colocar aqui uma definição dessas muitas existentes e vou falar algumas propriedades que um problema de machine learning, né, que um problema de aprendizado de máquina sempre tem. Eu gosto dessa definição do Mostafa, do professor Abu Mostafa do Caltech, que ela é bem simples, que aprendizado de máquina é você utilizar um conjunto de observações para poder destrinchar algum processo. Então, aqui, conjunto de observações, leia-se dados. Então, é utilizar dados para você entender algum processo que está acontecendo. E o entender aqui, o destrinchar, como isso vai ser feito vai depender do paradigma de aprendizado de máquina que você vai estar utilizando, que é o que a gente vai ver mais tarde. Eu vou dar agora um exemplo de pictório aqui, né, do aprendizado de máquina acontecendo. Imaginem que você tem uma urna. Nessa urna, você tem é, é, objetos, né, que podem ser redondos ou então na forma de diamantes. E tem uma pessoa que vai lá e tira. Não está transmitindo? Está transmitindo o slide? Acho que deve ter parado. Tá. Ó, o anterior foi. Qual foi o último? É, esse slide aqui apareceu? Não. Qual foi o último? Esse apareceu? Só esse aqui? Só o título? É,
Mas o meu áudio continuou, ou não? Quando. Tá. É, bom, esse aqui não precisa. Tá, o exemplo. Tá. Esse aqui é o exemplo que eu dei. Bom, se escutaram tudo que eu falei, o exemplo que eu dei do gene foi esse aqui. O exemplo lá do AlphaFold é esse aqui. E o exemplo clínico foi esse aqui. Então é tranquilo. Aqui é inteligência artificial e reconhecimento de padrões, que eu falei, que eu defini, né, o que que é IA e o que que é reconhecimento de padrões. E aí a interseção entre eles é esse diagrama de Venn, né, que eu falei também, que eu tenho inteligência artificial, eu tenho reconhecimento de padrões, a presença de máquina ele ele está na interseção entre as duas coisas. E aí agora eu vou dar um exemplo, né, de aprendizado de máquina. O slide agora está aparecendo do bonequinho, né? Vocês estão vendo o slide? Tá aparecendo agora? Tá. Então, então eu tenho um segundinho. Tá. Tá. Por favor, me avise se tiver qualquer problema em passar na transição dos slides, por favor, vocês me dão um toque, que senão eu vou indo embora. Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma urna em que tem objetos na forma de diamantes ou de redondos, né, de círculos, e uma pessoa vai ficar pegando esses objetos e ela pode ficar vendo, né, a forma deles. Só que esses objetos eles também podem ter cores, né? O objeto o objeto pode ter cores e seja o círculo ou o diamante, eles podem ser azuis ou vermelhos. E imagine a seguinte situação. Não, a pessoa vai pegar e vai ficar retirando objetos da urna. Alguns objetos vão ser círculos, outros vão ser diamantes. Alguns diamantes e alguns círculos vão ter cores azuis ou vermelhas. E aí a pessoa tira, né, vários objetos dessa urna. Pode tirar todos, né? Se eu tenho um número finito, vou tirar todos. E monta uma tabelinha desse tipo aqui. Uma tabelinha que eu digo que tem um círculo azul e dois diamantes azuis, três círculos vermelhos e um diamante vermelho. Então tem essa tabela que diz a distribuição das cores pelas formas. Agora imagina o seguinte exercício. Eu vou lá quer dizer, eu vou lá e vou querer classificar, né? Vamos dizer assim, se eu tampo o olho desse cara aí e falo para ele pegar uma forma, ele vai sentir, né? Ele vai sentir tateando, né? Ele tá com o olho vendado, não consegue ver a cor. Ele tá tateando o objeto, ele consegue sentir se é um diamante ou se é um círculo. Dado que eu tenho essa distribuição aqui, essa tabela aqui, se ele sente que é um diamante, o que compensa ele arriscar Z? Seria a maior probabilidade dele acertar e se ele faz um chute, né? Vai ser azul, né? Porque eu tenho um diamante vermelho e dois diamantes azuis. Então, se ele tá com o olho vendado e tenta papar o pano, ver que é diamante, e ele tem que dizer qual que é a cor daquele diamante, ele tem maior probabilidade de acertar se ele dizer que diamante é azul. Agora, se ele pegar um círculo, vai ser o contrário, né? Ele vai sentir lá que o objeto é arredondado. Por essa tabela, eu tenho três círculos vermelhos e um só azul. Então, é muito mais provável
ser um vermelho, né? Então seria, se ele tiver com o olho vendado e sentindo que pegou um círculo e tiver que chutar, seria melhor chutar que é um vermelho. Então, isso que eu falei dele testar vendado, eu poderia descrever como uma função hzinha, que eu coloco o argumento da função, né? O que a função recebe é a forma, e a saída da função é dizer uma cor. Então, essa função hzinha, ela vai ter mais acertos quando eu coloco uma bolinha como argumento, ela me devolve vermelho. Se eu coloco um diamante como argumento de entrada, ela me devolve um azul. Então, eu tampo o olho dessa pessoa e a pessoa sente a forma e tem que me dizer qual que é a cor. Isso é exatamente um classificador de aprendizado. O classificador de aprendizado, ele recebe uma entrada e a partir dessa entrada ele vai tentar predizer uma resposta. Então, normalmente a entrada é um vetor de atributos x e ele vai tentar prever uma resposta, normalmente é uma variável y. No caso aqui nosso, tinha muito mais bolinhas vermelhas que azuis, né? Então essa função, ela vai, se receber uma bolinha, vai devolver vermelho. Então, temos isso que a gente acabou de fazer. Se a gente tem um classificador que recebe um vetor x de atributos e nos devolve uma resposta y, é o que a gente chama de aprendizado supervisionado. É um paradigma, é um dos paradigmas de aprendizado. É o paradigma que a gente usa para fazer previsões, em que a gente coloca o vetor de entrada e faz uma previsão, né, uma previsão de saída. Então eu tenho um vetor de atributos x associado a uma resposta y, é uma variável resposta y. Só que, em alguns contextos, a gente pode ter vetores de atributos, mas que eles não estão rotulados, né? Se os vetores de atributos não estão rotulados e eu quero examinar, né, inspecionar regularidades nesses dados, então eu caio no que é conhecido como aprendizado não supervisionado. Ele não é supervisionado, é no sentido que eu tenho vetores de atributos, mas não foi lá uma pessoa e ficou colocando variáveis respostas para cada vetor de atributos. Então, não foi feita a rotulagem, né, com variáveis respostas para cada observação, né, do vetor de atributos. Então, eu quero aprender alguma coisa, né, como os dados estão se relacionando, né, os vetores de atributos estão se relacionando entre si, então isso é aprendizado supervisionado. Eu só tenho os vetores de atributos X. E aí tem outros tipos, né? Tem aprendizado por reforço, que é muito bom para jogos, né? Então aquele AlphaGo, né, da Google lá, que ganhou do melhor jogador, do campeão de Go, né? É baseado em aprendizado por reforço. Eu tenho paradigmas híbridos, como por exemplo o semi-supervisionado, que você é uma combinação do supervisionado e do não supervisionado. Mas os dois principais são o primeiro e o segundo, né? O supervisionado e o não supervisionado constituem a esmagadora maioria das, das aplicações, né? São dois paradigmas que são, de longe, os mais utilizados, né? Não só em bioinformática, como em outras áreas também. Aí tem uma coisa, né, por essa questão de aprendizado não supervisionado não ter a rotulagem e você não construir classificadores, né, que fazem previsões, e sim ficar observando, né, como os vetores de atributos, os vetores de entrada, eles se relacionam entre si. Tem gente que não considera aprendizado não supervisionado como um aprendizado propriamente dito, mas isso é uma questão mais assim de ficar filosófica, por assim dizer, né, conceitual, porque aprendizado não supervisionado, mesmo sendo um problema sem rotulação, ele é super útil em muitos, muitos contextos, muito utilizado. Só chamar a atenção que tem essa questão filosófica, mas que de forma alguma tira a importância do aprendizado não supervisionado. Então,
Aprendizado, eu coloquei lá aquela frase do Mostafa, né, que, que define, tenta definir curtamente o que é aprendizado de máquina. Mas para ter assim consolidado o que é aprendizado de máquina mesmo, dá para se atentar a três propriedades básicas que todo aprendizado de máquina tem. Você tem um padrão que você quer aprender lá nos dados, né, associado a um conceito. Um conceito aí pode ser o que a sua variável resposta está descrevendo. Você não consegue descrever esse padrão matematicamente, ou seja, não tem uma fórmula fechada, que nem, por exemplo, a fórmula de velocidade em mecânica, né, em física. Não tem uma fórmula lá que você consegue colocar lá a valoração sua dos atributos e ter a resposta. Porque se tivesse a fórmula, você usava ela e acabou, né? Mas se você sabe que existe um padrão, você não tem uma fórmula fechada para resolver ela, para associar o padrão ao conceito. E você tem dados. Dados é uma parte crítica em aprendizado, porque o aprendizado se baseia em você ter dados. Se você não tem, então não dá para fazer aprendizado. Se, você ter a forma analítica, dá para fazer aprendizado, mas aí não vai ser muito útil, né? Porque se você já tem a fórmula fechada para resolver seu problema, não faz sentido usar aprendizado. E ter o padrão também tem que ter o padrão, porque se não tem padrão, se é tudo completamente aleatório, então você não vai conseguir, não vai conseguir fazer previsão de nada, né? Então eu vou dar um exemplo aqui simples em informática. Imaginem que a gente tem um problema que a gente quer classificar genes de acordo com o gene ser a proteína que o gene codifica, se ela é exportada para fora da célula ou não. E eu quero classificar, eu pego um determinado gene e eu quero prever com algum, que nem a gente estava prevendo lá se os círculos diamantes eram azuis ou vermelhos, eu quero prever se a proteína que o gene codifica vai ser exportada ou não. Então, digamos que eu vou usar só dois atributos para fazer isso. Ao invés de eu ficar olhando, tentando olhar para toda a sequência gênica, eu vou usar só dois atributos, que são a localização do ponto onde a sequência de aminoácidos é clivada. Clivado em biologuês é você cortar. Então, eu posso ter a sequência de aminoácidos da proteína, ela vai ter que ser cortada em algum ponto para poder sair da célula. Então, o ponto de corte, onde ele está localizado na minha sequência, é um atributo. E o outro atributo é a hidrofobicidade desse ponto de corte. Hidrofobicidade quer dizer se aquela região de aminoácidos ali, se ela gosta de água ou não. Se ela é polar ou apolar, né? Isso que a gente estudou, acho que no ensino médio, né, esses conceitos. Então, dois atributos. Cada gene vai ter um par de valores, né? Um valor x1, x2. É, e esse par de valores são argumentos de entrada da função que vai devolver como saída se o gene está sendo, se a proteína daquele gene é exportada ou não. Então a resposta, eu posso dizer, por exemplo, que em vez pode ser mais um, menos um, né? Ou um e zero, né? Se exportada, não exportada. Aqui eu coloco vermelho se é exportada, azul se não é exportada. Então eu estou rotulando, né? Uma rotulagem binária. Então eu posso, como são só dois atributos, e eu posso pegar e plotar eles num plano cartesiano, né, bidimensional, em que o eixo x é a localização, né, e é o x1, né, o primeiro atributo. O eixo x2 é a hidrofobicidade, é o segundo atributo. E eu pinto as bolinhas, né? As bolinhas nesse scatter plot, eu pinto de azul se ela não é exportada e de vermelho se ela é. Então aí eu quero classificar, né? Eu quero uma função em que se eu
pego um par de atributos e coloco nessa função, se essa função tem que me devolver se vai ser vermelho ou se vai ser azul. Olhando aqui para o gráfico, a gente nos ocorre que tem um tipo de função, e é uma função que uma das primeiras funções que a gente estuda, e a gente estuda acho que no fundamental, né? Que seria uma reta, né? Eu poderia traçar uma reta aqui separando os pontinhos vermelhos dos pontinhos azuis. Então, eu poderia fazer o quê? Se eu posso traçar uma reta que separa os pontinhos vermelhos dos pontinhos azuis, eu posso estabelecer o mapeamento, né, a regra da minha função de classificação como o seguinte: eu recebo os dois atributos, né, que são as coordenadas de um pontinho. Se um pontinho está embaixo de onde essa reta está passando, eu vou pintar ele de azul. Caso contrário, se esse ponto cai acima dessa reta, eu vou pintar ele de vermelho. Então eu posso então definir essa função como esse H, né, que recebe os atributos localização e hidrofobicidade, devolver vermelho se ficar acima dessa reta que eu vou traçar, e azul se ficar abaixo. Então eu coloquei aqui em amarelo, né, essa linha. Isso é um classificador. É um classificador que a gente chama de classificador linear. É um classificador dos mais simples que tem, né? Que nesse exemplo aqui, pelo menos nesse exemplo aqui, eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais disso. Nesse exemplo aqui, ele consegue fazer a classificação sem errar nada. Porque todos os pontos azuis estão para baixo da reta e todos os pontos vermelhos estão ou em cima da reta ou para cima da reta, né? Muito bem, eu vou agora formalizar isso aqui. Não vou aprofundar mais do que isso, eu vou falar só para vocês terem uma ideia do que são os componentes que o aprendizado supervisionado tem. Então eu tenho um vetor de atributos que você tira de um domínio X aqui, eu coloquei X caligráfico, né? Um domínio, o domínio poderia ser, por exemplo, se eu tenho 3 atributos, o domínio pode ser o R3, né? Que é um vetor, que é o domínio dos reais, é, vetores de 3 elementos, né? Pode ser você tem um vetor de 3 elementos, pode ser o R3 como domínio. Ou tem um vetor com N atributos, o Rn, por exemplo. A saída normalmente é uma variável resposta, pode ser, por exemplo, um inteiro, uma booleana, né, que nem esse exemplo que eu dei anteriormente, ou pode ser um real também. Então eu tenho uma saída y de um domínio que tira valores de um domínio y. Eu tenho o que eu chamo de função alvo, que é a função que leva valores, vetores de atributos para a saída, né, para a resposta y. Essa função, a gente assume que é ela que está gerando as observações, né, que a gente usa para poder fazer a classificação. Aí eu tenho o espaço de hipóteses, né, que na verdade são todas as funções candidatas a ser a função que vai fazer a classificação para mim. Então, o que é um espaço de hipóteses, por exemplo, nesse problema aqui? O espaço de hipóteses pode ser todas as retas possíveis de serem desenhadas nesse plano. E para desenhar uma reta, eu preciso de 2 parâmetros, né? Se eu descrevo como ax mais b, eu tenho que achar o coeficiente azinho e o coeficiente bzinho. Então, ficar variando um azinho e bzinho te dá funções diferentes que vão classificar de formas diferentes, né? Por exemplo, se eu deslocar o bzinho, subtrair o bzinho dessa reta aqui, ela vai descer, né? A inclinação se mantém, mas a reta desce. Aí ela vai começar a errar, porque ela vai começar a classificar como vermelho pontos que deveriam estar azuis. Então, quando a gente faz aprendizado, a gente tem que escolher, dentro desse espaço de hipóteses, desse espaço de funções candidatas para ser o seu classificador,
uma função lá que classifique bem os seus dados, né? E para fazer isso, né, para você poder ajustar, né, escolher desse conjunto H de funções, escolher uma HIzinha que seja a que classifique melhor, faça a classificação melhor, você utiliza os dados. Os dados são observações que você faz do seu fenômeno lá de interesse. Aqui no exemplo da, 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 das proteínas exportadas da célula são, são coordenadas, pares de atributos e localização e hidrofobicidade associados se aquele determinada proteína é exportada ou não. Então eu posso ter N exemplos que eu vou utilizar para poder escolher um desses Hzinhos aqui, desse espaço H. E aí você vai pegar, né, a que for melhor, né, dentro do critério de erro, por exemplo, o que está errando menos para classificar. Você vai lá e pega ela e escolhe como a sua função que você vai usar para o seu classificador. Então, eu posso, tudo isso que eu falei, eu posso colocar num fluxograma, em que eu tenho essa função desconhecida f, que gera os exemplos de treinamento, né, os N exemplos, né, do meu conjunto de treinamento. E aí eu vou usar um algoritmo que vai ficar examinando esses exemplos de treinamento pegando hipóteses Hzinhos desse Hzão e ficar verificando, né? Se para um Hzinho que eu peguei desse espaço de hipóteses, como que ele classifica os N pontos. Se ele classifica os N exemplos, se ele classifica errando mais ou errando menos em relação ao que você viu, por exemplo, numa iteração anterior. E você fica iterando esse algoritmo de aprendizado até você achar uma função, atingir um critério de parada, por exemplo, e aí você pega a função o Hzinho que foi o melhor para classificar seus dados como a sua hipótese final, né? A hipótese que você escolhe, né? A função que você escolhe para usar, depois você usar para classificar outros exemplos que não foram utilizados no treinamento. Então, no final desse processo, essa função que você escolhe é uma estimativa da sua função f desconhecida que está gerando os seus exemplos de treinamento. Então, isso aqui resume o que é todo o processo do aprendizado supervisionado. E, então, tendo esses conceitos colocados, a gente pode voltar ao problema de exportação dos gênios aqui. E aí observar que isso que eu falei, né, que ele não erra nada. A linha consegue classificar tudo e não erra nada. Isso significa que o problema ele é linearmente separável. E aí tem ferramentas que resolvem esse problema quando é linearmente separável, como por exemplo o Perceptron. A regressão linear também pode ser utilizada aqui. Aqui é uma ferramenta mais sofisticada que é chamada de máquinas de vetores de suporte, né, conhecidas pela sigla, né, SVMs, também podem ser utilizados. Mas ser linearmente separável é uma coisa que raramente a gente vê na vida real. Sempre vai acabar tendo um pontinho azul aqui, acolá, um vermelho aqui, e aí você não consegue uma linha que separe 100%. Quando isso acontece, o que a gente faz ou aceita que, mesmo não sendo linearmente separável, você traçar uma linha que, mesmo que não acerte tudo, mas acerte uma boa parte, já é suficiente para você. Ou então você tem que, se não é o caso, se erra demais ou na aplicação sua não dá para aceitar isso, aí você tem você tem que apelar para técnicas não lineares. E aí você pode fazer transformações não lineares desses dados e continuar utilizando o Perceptron, por exemplo.
Ou então, no caso de máquinas de vetores de suporte, você pode utilizar o que é conhecido como truque de kernel para poder fazer classificação nesse contexto. Ou então dá para usar também modelos que lidam bem com não linearidades, mais parrudos, né? Como as redes neurais. As redes neurais hoje em dia estão em voga, principalmente para situações que a gente tem grandes volumes de dados, porque elas, elas são funções que conseguem classificar é, é, padrões bem complexos, né, de relacionamento entre os vetores de atributos e a variável resposta. No caso particular do Deep Learning, Deep Learning dá para entender, é uma palavra muito em voga, né, hype, né? Deep Learning dá para ser entendido como desenhar redes neurais com muitos dados e redes neurais muito parrudas, com centenas, milhares de parâmetros e que precisa de servidoras ferradas, né, servidoras muito potentes para poder conseguir classificar seus dados. Então, tem outros métodos, esse aqui é o oposto de redes neurais, né, o Key Neighbors, né, o K-vizinhos, é uma técnica simples e que funciona muito bem para vários problemas. E tem muitas outras também, que uma lista de técnicas de supervisionado extensa, né? Mas aqui o que eu coloquei são algumas das principais. Mas aí tem a questão, e aí voltando para aquele outro paradigma, né, que eu mencionei, que está também entre os dois primeiros, que seu problema ele pode, independentemente dele ser linear ou não linear, você pode ser que você tenha poucos ou nenhum rótulo, né? E aí aprendizado supervisionado não dá para ser aplicado. Aí nesse caso a gente tem que se voltar para técnicas de aprendizado não supervisionado, em que a gente, ao invés de querer encontrar uma função que nos dê uma variável resposta como uma função do vetor de atributos, eu vou ter que ficar olhando só para o vetor de atributos. Não tem variável resposta, não tem y, não tem rótulo. E aí ela fica pensando, né? Poxa, se eu tenho rótulo, dado um vetor de atributos, eu consigo construir uma função para ficar prevendo qual que vai ser o meu rótulo, né? Para aquela valoração do meu vetor de atributos. Qual que é a relevância de eu fazer aprendizado de máquina se eu não consigo fazer isso, né? Se eu não consigo construir uma função para prever, né? Para prever um conceito. Ficar olhando só para o vetor X, tem graça fazer isso? Acaba que até que tem graça. Eu vou colocar aqui algumas razões para fazer aprendizado não supervisionado. Uma é que você tem que se virar nos 30 se você, por alguma razão, não tem como ficar rotulando dados. Você tem que trabalhar com eles não rotulados, você precisa encontrar padrões nos dados. Então aí, no caso, o não supervisionado é recomendado. Existem aplicações em que os padrões não são fixos, os padrões ficam evoluindo, né, mudando constantemente. Tem um livro-texto que dá um exemplo de fábricas de enlatar peixes e que na linha de produção o peixe vai para uma esteira se é de uma espécie, vai para outra se é de outra espécie, sei lá, se é salmão vai para uma, se é atum vai para outra e que o tamanho do tamanho, o comprimento, o peso dos peixes, que é algo utilizado para poder fazer a classificação, é uma coisa que varia de acordo com a estação, né? Está na temporada de desova, é, vai ter determinadas medidas, e quando está no oposto, né? 6 meses depois os peixes estão tão diferentes, então, e é um contínuo, né? A mudança é um contínuo. Então, nesse caso, o não supervisionado pode ser mais interessante. E também o não supervisionado pode ser utilizado como pré-processamento para o supervisionado. Então, você pode, de repente, fazer uma. Deixa eu ver aqui.
Se o número de parâmetros n for pequeno, você poderia... Ah, sim, se... no caso... No caso, encontrar uma função para interpolar. Isso é uma coisa que eu não ia entrar em detalhes aqui, que tem uma coisa que tem que tomar cuidado em tentar encontrar a função por interpolação, é que isso é uma coisa que, em geral, não é muito desejável em aprendizado de máquina, porque você pode cair no problema de overfitting. A gente pode falar um pouquinho mais para o final, eu só não vou me estender agora para não perder o ponto aqui. Mas o aprendizado não supervisionado pode ser utilizado como pré-processamento, e uma coisa que seja para análise, seja para pré-processamento, uma ferramenta muito útil, né? Tem outras, né? Como por exemplo análise de componentes principais, né? PCA, mas uma muito útil é o clustering, né? Que em português é agrupamento. Eu vou colocar aqui rapidamente um exemplo de agrupamento, né? Que é muito útil em biologia, que é o agrupamento hierárquico. É, o clustering hierárquico ele é super útil pelo que o próprio nome dele diz. Ele organiza os seus dados, os seus vetores de atributos, de forma hierárquica, né? E a hierarquia é uma coisa que é prevalente em biologia. Você tem, por exemplo, você pode ter molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, e continua subindo, né? Pode chegar até a biosfera. Ou então, pensando em taxonomia, tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, subespécie. Então, hierarquia é uma coisa prevalente. Na verdade, ser prevalente, dá para pensar em muitas coisas da vida, dá para a gente organizar, né, semanticamente por hierarquias. Então, o agrupamento hierárquico tenta encontrar regularizações nos dados em termos hierárquicos. Então, a gente pode fazer, se a gente tem N, de novo, a gente tem N exemplos, né? Só que agora são N exemplos não rotulados. Eu começo, então, para poder fazer um procedimento de agrupamento hierárquico, eu começo definindo N grupos, N clusters. Cada cluster é um cluster trivial contendo um dos N pontos. E aí, na iteração seguinte, eu pego dois clusters, né? São dois clusters triviais. O que for mais próximo entre si, de acordo com o critério, eu junto. E aí eu passo a ter N-1 clusters. Vai ter um cluster com 2 pontos, todos os outros com 1 ponto, né? Triviais com 1 ponto. E aí eu posso fazer isso para, de novo, o processo, vou ficar com N-2. Se eu faço 3 vezes, vou ficar com N-3. Após a KESM particionamento, eu vou ter N-K mais 1. Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Agrupar aqui 8 pontos, meu N aqui é 8. Então, eu posso, por exemplo, começar agrupando x6 e x7, eu considero que eles são os mais próximos entre si. Aí depois, na iteração seguinte, eu junto x2 e x3. Na iteração seguinte, eu junto x4 e x5. Na iteração x5, eu juntei os dois clusters, né? x4 e x5 e x6 e x7. Aí na sexta eu juntei x1 com x2 e x3. Na oitava eu juntei o blocão, né, com x4, x5, x6, x7 com x8. Na oitava eu juntei todo mundo, né? Isso aqui, vocês percebem que é uma sequência que vai ficando aninhada, né? Você vai tendo um aninhamento de acordo com a ordem que você vai fazendo, juntando os caras aqui. Então dá para você representar esse aninhamento usando um diagrama de Venn. É uma maneira boa para ver o clustering. Mas uma melhor ainda, e que é muito utilizada em biologia, é usando esse tipo de árvore aqui chamada de dendrograma. Dendro vem de árvore, né, em grego. Os dendrogramas, eles permitem que você avalie não somente
quem juntou com quem e quando juntou no seu processo, como também o quão similar ou dissimilar, você pode pensar inversamente também, é, é, é cada um para você poder avaliar, né, distâncias, né? Então, uma aplicação óbvia para esse tipo de visualização é em filogenia, né? A gente tem aquelas árvores filogenéticas das espécies, quando a ramificação, quando a ramificação é compridona, é porque os duas folhas lá são bem dissimilares. Agora, eles juntam uma perninha curtinha, é porque são mais similares. Então, uma maneira muito fácil de visualizar, né? É o quão similar ou dissimilar são espécies ou então famílias, né, que se juntam, né, nesse gráfico. Então a gente pode fazer agrupamentos hierárquicos usando uma matriz n por d. Então eu tenho, por exemplo, n pontos que nem a gente vem mostrando ao longo da aula, com D dimensões, eu tenho D atributos. O exemplo lá da proteína exportada era D igual a 2. Mas D pode ser ter mais atributos que isso, né? E aí eu posso montar uma matriz N por D, que é conhecida como matriz de ocorrência. E essa matriz você pode agrupar, fazer duas aglomerações hierárquicas, que nem eu mostrei agora há pouco. Uma pode ser feita em termos de linhas, ou seja, você fica estabelecendo similaridade entre linhas, e você pode fazer outra também entre colunas. Você faz aquele procedimento para colunas. De fato, a melhor visualização para quando você faz duas aglomerações hierárquicas numa matriz de ocorrência é o mapa de calor, né, que é mais conhecido pelo anglicismo mesmo, né, heatmap, que é exatamente o gráfico que eu mostrei para vocês, né, o primeiríssimo que era para ter aparecido, né, eu acho que eu só falei e não apareceu na tela, né, que estava bugado a apresentação. Mas a primeira aplicação que eu mencionei lá dos genes, a abundância de genes por, por, por tecido, era essa figura. E um mapa de calor, é um heatmap feito com duas aglomerações hierárquicas, né? Que está agrupando por linha, né? Está agrupando por linha, que está a aglomeração das linhas, e tá aglomerando também por colunas. Então, eu falei bastante, né, sobre esses dois paradigmas. Agora eu vou, para terminar, eu vou falar um pouquinho sobre mão na massa, né? Obviamente que não dá tempo de fazer nenhum exercício aqui, mas vocês devem ter feito, né, à tarde, né, porque eu vi na programação alguma coisinha. Talvez algumas das ferramentas que eu vou mencionar aqui, vocês inclusive utilizaram hoje à tarde. Linguagens hoje em dia para machine learning é Python ou R, né? Não varia muito disso, né? Normalmente quem trabalha com machine learning em Python gosta muito de usar o caderno Jupyter, né? O Jupyter Notebook. Quem mexe em R, né? Em geral usa muito aquele RStudio, né? Que é uma suite muito boa para trabalhar com R. Em geral, quem é computeiro gosta mais de Python. Quem é mais da estatística mexe mais com R, não é mandatório, ambos são excelentes, ambos têm uma infinidade de bibliotecas, né, para se trabalhar. Agora, pacotes, né, de ferramentas de machine learning. O scikit-learn é bem abrangente, né, com várias ferramentas de, de classificação tanto de aprendizado tanto supervisionado quanto não supervisionado. Muitas das coisas que eu mencionei ao longo da aula hoje tem nele, né? SVM, regressão linear, o clustering. É, é, acho que uma pergunta aqui. Ah, tá. Daqui a pouquinho eu vou fechar aqui, aí a gente responde as perguntas. Então, então é bem completo o scikit-learn, exceto para a parte de redes neurais, que aí a gente vai para o TensorFlow, né?
que ele é muito bom para poder implementar redes neurais. Geralmente o pessoal usa ele conjugado com Keras, né, que dá uma interface mais amigável para você poder projetar suas redes neurais. Então é isso que vocês vão precisar para fazer aprendizado de máquina mão na massa. Agora, onde pegar dados, né, ou então onde você ficar pegando problemas de aprendizado para treinar, para desenvolver, para testar coisas. Tem várias fontes na internet, né? O Kaggle talvez seja a principal dela, né? Uma comunidade de machine learning da Google. Lá tem datasets, tem competições, tem problemas, tem fórum de discussão, tem muita coisa lá. Um mais antigo, mais tradicional, mas que tem muita coisa, muitos bancos, né? Muitos repositórios interessantes, é o Machine Learning Repository da Universidade da Califórnia em Irvine, né, que é mais conhecido como UCI. Ele é um bom lugar para você pegar datasets de bioinformática e brincar com eles. Então é isso, gente. Assim como ano passado, eu ressalto que o núcleo de bioinformática do Butantan está aberto a todos e todas que desejarem trabalhar com a gente em algum projeto de pesquisa de pós-graduação. Nossos problemas, obviamente, são em bioinformática e aprendizado de máquina é uma ferramenta recorrente nos nossos projetos. Então, se você se interessa por aprendizado, né, e, e também bioinformática, aqui é um bom lugar para você fazer a sua pós-graduação. É isso, gente. Muito obrigado. Então, rapidinho, né, para responder algumas questões. O Richardson, ele perguntou se a árvore, se a árvore de uma aglomeração hierárquica é semelhante a uma árvore topológica. Árvore, eu não sei bem o que seria uma árvore topológica, né, para responder. É uma árvore que descreve ordenação topológica? Não, não, eu não sei bem. Mas no caso nosso aqui, o dendrograma, o que ele descreve, o que ele está descrevendo aqui, é a sequência em que eu fiquei construindo clusters. Então aqui a leitura desse gráfico aqui é que o x2 junta com o x3. O x1 junta com o cluster que foi resultado da juntada do x2 com o x3. O x4 junta com o x5. O x6 junta com o x7. O x8, o x4, x5 junta esses dois aqui junta com esses dois. E aí eles formam esse cluster aqui que junta com o x8. E aí esse cluster de 3 junta com esse cluster de 5 e forma um cluster que juntou todo mundo. Você pode pensar que essa sequência de juntadas recapitula a hierarquia dependendo do contexto que você está trabalhando. Então, se fosse, por exemplo, de reino, né? O reino, e aí depois desce um nível, você está falando de ordens, de filos, quer dizer, desce mais um nível, você está falando de classes. Então, quando você olha esses dendrogramas no contexto de filogenia, você descer os níveis, né, e vai atomizando, as folhas são espécies, né? E aí você navega, né, e esses níveis intermediários, né, esses nós intermediários, representa ordens hierárquicas intermediárias entre o filo, né, entre o reino, quer dizer, que juntou todo mundo, e a espécie que está lá nas folhas. Mas dá para pensar em termos de hierarquia não só na bioinformática, né? E hierarquia é uma coisa que existe em muitos contextos, né? Tá, eu agradeço ao professor Kleber, congratulando aqui pelo seminário. Agora, voltando para o professor Kleber, comentar rapidamente da interpolação.
O problema do overfitting é o seguinte: quando você que vai escolher a função, se você tem poucos pontos, fica muito fácil de você achar. Em geral, quando você tem muito poucos pontos, é muito fácil achar uma função, né, que consiga classificar sem erros. Mas aí, quando você vai para classificar fora do conjunto de treinamento, pontos que estão fora do conjunto de treinamento, aquela função que foi muito boa para poder classificar os seus pontos no conjunto de treinamento, porque eram poucos, ela não vai ter um desempenho tão bom. E muitas vezes isso acontece porque você está tentando interpolar o N de classificação. Então, porque quando você tenta interpolar os pontos, para arbitrariamente ter um erro zero, você vai estar, você pode estar ajustando os seus dados a ruído. Isso é uma coisa que eu não falei, que é importante, é que os pontos em geral têm ruído. Os processos que a função sua, ela é uma função determinística acrescida de ruído. Como tem ruído, se você tenta interpolar, você acaba ajustando o ruído também, e é daí que vem o overfitting. Então interpolar não é uma boa estratégia em geral em machine learning. Tem aprendizagem profunda, né, deep learning. Ele, 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 ele é muito utilizado em problemas complicados, por exemplo, redes neurais convolucionais, que são redes neurais muito boas para fazer classificação de imagem. É uma coisa que a gente está conseguindo níveis de acurácia para poder prever, por exemplo, se uma manchinha numa tomografia pode ser o início de um tumor, ou se não é nada. Coisas desse tipo tá chegando num ponto em que você tem uma acurácia nunca vista antes por conta da, do uso do Deep Learning, né? De redes neurais convolucionais que pega uma grande massa de dados de imagem de tomografia, por exemplo, e estão rotulados, né? O especialista lá, né? O médico, ele disse o que era, o que não era tumor, e aí você treina a rede neural convolucional para poder classificar essas imagens e dizer se a manchinha na tomografia é tumor ou não, com uma acurácia muito grande, muito grande. E outro problema, esse que eu falei também da conformação tridimensional da proteína, né? O alfa, o AlphaFold, né? Se vocês googarem AlphaFold Nature, vocês vão achar reportagem sobre isso, saiu em julho deste ano. O AlphaFold é um modelo de aprendizado de máquina muito sofisticado, que tem a parte de aprendizado por reforço, né, de reinforcement learning, mas tem também uma parte dele que é de rede neural. E é uma coisa bem recente também. Mais alguma pergunta? Tá bom. Foi streaming ao vivo? Foi gravado ou foi só o ao vivo mesmo? Ah, tá. Beleza. Tá bom então, gente. Uma vez mais, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar mais uma vez do SIC, né? Bom restante de conferência para vocês. Vocês vão ter League of Legends? É isso mesmo, na segunda-feira? Ah, tá. No domingo, tá certo. 17 é domingo. Tá bom então, gente. Bom restante de evento para vocês. Até a próxima, então. Um abraço. Valeu, gente.
Valeu, muito obrigado. Fico contente que vocês gostaram. Até a próxima, então. Tchau, tchau.